Então, o tema da ministração é Até aqui nos ajudou o Senhor. Texto 1 Samuel 7,12, que diz assim: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Ebenezer significa pedra de ajuda. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Pedra de ajuda. E lá em Pedro nós vamos descobrir quem é essa pedra. Quem é essa pedra, igreja? Jesus, ele é a pedra de esquina, a pedra angular que os homens a rejeitaram. Ele é essa pedra de ajuda. Amém? E se chegamos até aqui, querido, não foi por nossa força, foi nem por força humana, foi pela vontade do Senhor e pela força do Senhor sobre as nossas vidas. Quero dizer que não foram dias fáceis da nossa vida, não. Foram dias muito difíceis, porque não é fácil abrir a igreja e estar na direção de uma igreja. É muita responsabilidade. Primeiro, uma responsabilidade com a família, não é? Porque nós precisamos dar testemunho 24 horas, primeiro para a nossa família e depois para as pessoas que estão sob a nossa cobertura espiritual. Amém? Então não é fácil. Passamos várias lutas, mas eu posso dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Foram momentos de choro, de angústia, noites em montes, fazendo campanha para o Senhor dar crescimento, para o Senhor fortalecer, para o Senhor consolidar, para o Senhor fortificar as famílias. Porque quando o Senhor nos deu essa igreja, o nosso propósito era não ser uma igreja como as outras. Por quê? Porque o nosso chamado estava em restaurar famílias. Tanto é que se você entrar no meu WhatsApp e for lá no meu perfil, vai ter lá escrito: por todas as famílias da terra. Esse era o nosso lema. E o Senhor, então, colocou esse desejo no nosso coração. Como eu disse, eu não tinha vontade de ser pastor, mas aos 12 anos de idade, o Senhor trouxe uma palavra profética sobre as nossas vidas. E isso veio se cumprir quando eu tinha 27 anos. Esse chamado pastoral. Fui ungido a pastor. E ali, então, em 2012, quando eu fui ungido, fiquei até 2007 como pastor ali, ajudando o ministério ao qual nós pertencíamos. Em 2007, o Senhor nos chamou e nos entregou essa igreja em nossas mãos. Amém? Fico muito feliz de ver pessoas aqui curadas, saradas, pessoas fazendo a obra do Pai juntamente conosco, porque eu como pastor, minha família como pastores, não fazemos a obra sozinhos. Nós precisamos de vocês, discípulos amados e queridos, para juntos fazermos a obra do Pai. Amém? E é por isso que você está aqui. Você faz parte dessa festa. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Você faz parte dessa festa. Você faz parte dessa história. Chegará um tempo, se Jesus não voltar por esse período, talvez eu não esteja mais aqui na direção, talvez seja um dos meus filhos que estarão aqui assumindo essa igreja ou ministrando a palavra. Mas eu quero dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. E eu tenho certeza que se eu faltar aqui e um deles assumir, também eles dirão essa mesma frase: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Em 1 Samuel, versículo 10, o profeta Samuel, ele, depois de uma luta contra os filisteus, uma peleja terrível, foram momentos de muito choro, de muita dor, de muita perda que eles passaram. E quando Samuel então pegou ali aquela pedra para invocar o nome do Senhor e declarar
essa palavra, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, foi depois de uma grande peleja, depois de uma grande guerra. Eu quero te dizer, querido, que Jesus, ele virá no momento certo para a sua vida, como pedra de ajuda. Você pode estar passando a luta que for, mas a vitória é certa na tua direção, porque você levantará a pedra de ajuda que é Jesus Cristo, e você dirá, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Porque todos nós passamos luta, sim ou não? Quem falar aqui essa manhã que não passa luta, eu quero estar debaixo da tua cobertura. Amém? Porque todos nós passamos lutas. Uns umas lutas mais brandas, mas outras umas lutas ferrenhas. Mas todos nós passamos lutas. Amém? Mas no final de cada luta, nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Olha que lindo, querido. Você não está nessa luta sozinho. Você não está nessa peleja sozinho. Sabe quem peleja por você? É Deus. É Deus. Se você ler o texto, você vai ver que os filisteus estavam vindo. Quando Samuel foi adorar o Senhor, que ele foi imolar o holocausto, quando ele foi fazer isso, o que aconteceu? Os filisteus vieram e o Senhor bradou do céu, trovejou sobre o arraial. Ele trovejou sobre o arraial. E naquele dia, o Senhor enterrou todos os filisteus. E eu quero te dizer uma coisa, uma palavra profética. Que, quanto você adora, o inimigo se levanta. Mas, sabe de uma coisa? Que ele se levanta para cair. Ele se levanta para ser destronado do trono ao qual ele se assenta. Porque o Senhor está contigo. Todos os momentos da tua vida. Amém? Você recebe essa palavra? Antes da vitória houve uma batalha. Antes da celebração houve oração. Ebenezer é erguido depois da intervenção divina na tua vida. E toda a igreja permanece em luta. Todos os dias nós temos lutas, temos desafios. Mas nós podemos dizer no final da tarde, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? E o importante, querido, é que nós possamos nos arrepender de todo o pecado, de todas as transgressões que nós cometemos. Porque isso aconteceu com o povo. O Senhor só trouxe ajuda para aquele povo porque ele reconheceu que estava em pecado, pediu perdão dos seus pecados e começou a adorar o Senhor, começou a sacrificar o Senhor, começou a bendizer o Senhor. E só então o Senhor veio com a ajuda, ele veio com o livramento para aquele povo naquele momento tão difícil. Por quê? Porque eles resolveram adorar. E se você perceber aqui no texto, eles adoraram em meio à luta, né? E uma coisa que às vezes nós esquecemos, quando estamos passando por tribulação, nós não queremos adorar. Nós não queremos adorar o Senhor, não queremos glorificar. Por quê? Porque estamos em luta. Querido, mas é na luta que se deve adorar o Senhor. É um exemplo aqui. Se você ler o texto, você vai ver que o povo estava ali, sofrendo tudo, mas eles começaram a adorar, se arrependeram. O Senhor entrou com a provisão. A ponto do profeta falar, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Quem quer essa ajuda do Senhor? Queridos, toda luta, ela gera uma memória. Sim ou não? E o que o Senhor espera de nós quando Ele nos atende em nossas lutas? Gratidão. Quando você tem um coração grato para agradecer ao Senhor
por tudo que Ele nas nossas vidas. É importante que sermos agradecidos ao Senhor. O salmista, ele fala no Salmo, se eu não me engano, 116, 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem me feito. O salmista era uma pessoa agradecida, era um homem grato, ele agradecia ao Senhor. Por isso que Davi, se você ler sobre a história dele, você vai ver que ele não perdeu nenhuma batalha. Por quê? Porque ele era agradecido, ele tinha gratidão estampada em seu coração. E ele foi um rei que nunca perdeu uma batalha sequer. Foi vencedor em todas as pelejas que ele saiu. Eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida que você será vencedor em todas as pelejas que você sair para pelejar. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você não estará sozinho. Quem pelejará por você é o Senhor dos Exércitos. Você crê? Então receba essa palavra, glorifique, exalte o nome do Senhor. Aleluia. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Ebenezer não é o fim, é o marco da continuidade. Aleluia. Glorifique, querido, exalte. Até aqui não é um ponto final, é o começo de uma grande trajetória de vida que o Senhor tem. O passado, ele gerará fé para o futuro. Talvez o seu passado foi um passado terrível. Foi um passado de luta. Mas eu tenho certeza que ele gerou fé para o teu futuro. E por isso você está aqui firme, inabalável, constante. Porque é isso que o Senhor espera de nós. Que nós sejamos constantes. Porque a pessoa dúbia ou a pessoa que tem dupla personalidade, a Bíblia fala que é como a areia, como a onda do mar, que vai e volta. Mas o Senhor espera de todos nós que nós sejamos constantes, firmes, inabaláveis. Amém? É isso que o Senhor espera de nós. E para concluirmos, queria que você se colocasse de pé. Olhando nos olhos dessa pessoa linda e maravilhosa que está ao seu lado. Você vai dizer a ele ou a ela: até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele continuará nos ajudando. Você crê? Aleluia. Pode glorificar, exalte o nome dele. Exalte, glorifique. Aleluia. E quando a luta vier, diga: Ebenezer, o Senhor nos ajudou. Ou até aqui nos ajudou o Senhor. Amém?